Não tem como simplesmente tirar isso da gente hoje, a gente desmorona. Então, se essa premissa toda estiver certa, o que eu tenho a humildade de dizer que ela deve estar toda errada, mas se ela estiver certa, de que se precisa desses mecanismos ruins para recriar a vida por inteiro, né? A AGI final, assim, a gente vai acabar recriando o que a gente já tem hoje, né? A gente vai acabar recriando a espécie humana. Então, qual que é a diferença do que a gente já tem hoje, né? Mas, de qualquer forma, se esse continuar sendo o objetivo, olha, colocar isso num chip vai ser um desafio bem curioso de se resolver, tá? E se for para chutar, eu chutaria que vai demorar muito para isso acontecer, tá? Mas muito, vai ser coisa de futuro total mesmo. Só que agora, vamos voltar a se focar no presente com a conclusão final. O que fazer daqui para frente? Nesse ponto, como eu falei no começo do vídeo, eu quero ajudar quem quer entrar na área, eu quero ajudar também quem já está na área, mas está se sentindo inseguro. Vão ser 2 sugestões diferentes para esses 2 casos. Eu quero também dar uma terceira sugestão, que daí vai servir para ambos os casos, vai servir, na verdade, para todo mundo, no mundo, e talvez é uma das coisas que mais fez diferença na minha vida. Só que, para isso, para você conseguir receber esses conhecimentos finais, senta muito bem sentado na cadeira, porque agora a gente vai ter uma conversa séria, tá? E eu não sei se você assistiu o vídeo até aqui ou pulou direto aqui para a conclusão, mas eu vou tentar ajudar ambos os casos. Então, na verdade, a partir de agora, só pode continuar nesse vídeo quem é adulto. E eu não digo adulto em idade, né? Porque tem adulto que não tem cabeça de adulto, assim como tem pessoas com cargo de sênior que não tem a cabeça de sênior. Então, eu estou falando de maturidade. Adulto em maturidade. Isso é realmente fundamental para eu continuar a conversa com você, porque a diferença entre um adulto e uma criança é que o adulto consegue mover o mundo, né? O adulto, para ser chamado de adulto, não pode se mais colocar na posição de criança, né? Qual que é essa posição? Ser limitado por um adulto. O que a criança faz quando ela quer fazer algo, mas o adulto não deixa? Ela chora. Ela chora porque ela não tem saída. Ferrou. Ela foi limitada pela imposição de um adulto e um adulto não tem mais essa imposição de ninguém. Na verdade, é ele contra os desafios máximos da vida. É ele contra a morte. É você ali defendendo todo mundo que depende de você da morte. Isso sim é ser adulto. Então, a partir de agora, ou é ter essa postura ou não. Ou volta para a posição de criança e chora. E claro que com isso também eu não quero dizer que adulto não pode chorar, né? Não é sobre a parte literal de chorar, é sobre a postura de ser um adulto que move o mundo. Seja o mundo macro, o que está lá fora, seja o mundo micro, que está dentro da sua casa ou dentro da sua cabeça. Além disso, mais 2 coisas, tá? Ser adulto é quando você atinge o estágio de que você sabe o que é melhor para você do que seus próprios pais. É muito importante atingir esse estágio. E é também quando você, de qualquer situação, tenta separar e extrair o que é proveitoso para os seus próximos passos, né? É quem, no final das contas, move o mundo. Combinado? Dito isso, o que eu faria, considerando que a IA está cada vez mais subindo o nível da água, né? Cada vez mais tecnicamente afogando pessoas de um cargo júnior, eu decidiria por conta própria melhorar o mundo em 0,0001%. E é isso. Só isso. Só isso. Porque essa decisão meio que abstrata pode abrir um vácuo na sua cabeça se você nunca fez isso, né? O que é ótimo, porque dentro desse vácuo você pode colocar várias coisas. Por exemplo, primeiro, se você é uma pessoa que está no estágio de querer entrar na área da programação, ou está começando agora, né? Começou faz pouco tempo, o caminho mais natural é ir pelo caminho técnico mesmo. Justamente o caminho que agora aparentemente está sendo substituído pelas IAs, e eu continuaria nele mesmo assim, porque muita gente precisa encostar nele para ver se gosta. E recentemente eu estou vendo algumas pessoas falando, não sei se vale mais a pena aprender o básico de programação porque a IA já está fazendo isso. E assim, que triste. Triste porque esse estágio inicial é o estágio mais importante de todos. É um estágio, daí se você gostou de programação ou de qualquer profissão na verdade, é um estágio em que você tem um brilho que você nunca mais vai ter. Um brilho que você não pode deixar ninguém apagar. Porque você precisa dele para conseguir se aprofundar num tema. Você precisa dele para conseguir suportar a atrocidade que é aprender a fazer algo complicado e se tornar alguém com uma habilidade útil na vida. Então, se antes era um seniorzão chato, um seniorzão do mal,
que perdeu o brilho e agora ele está querendo roubar o seu, ou pelo menos quer tirar o seu brilho rindo da sua cara porque você quer aprender uma certa tecnologia nova, quer fazer um tal projeto, né? Situações que acontecia muito e muita gente broxava mesmo, fora que inibia o progresso pelos caminhos que mais iriam fazer você acessar a sua essência, né? Um caminho que você iria conseguir extrair energia infinita, né? Do brilho que sai disso. Agora eu vejo que não é mais um senhorzão que está tirando o brilho, é a vinda da IA. É o ChatGPT, é o Cursor, porque eles já fazem o que você queria aprender a fazer. Caramba! Dane-se! Eu tô louco pra aprender Assembly do jeito mais manual que existe. E você aí com medo, desanimado, porque a IA agora desenvolve uma interface em React, porque faz um programa nativo para celular. Dane-se! Aprende essas coisas, se é isso que vai fazer você acessar a parte mais profunda da sua alma. Caramba, não deixa ninguém tirar esse seu brilho. Eu não vou deixar. Usa esse brilho para você se aprofundar o máximo que você consegue, porque, inclusive, daí o salto para outra coisa vai ser muito mais fácil. Caramba, eu não vou deixar você se colocar na posição de criança e falar que tem um adulto, né? No caso agora uma LLM, falando que você não pode mais fazer algo, né? Que você desanimou com algo. Você pode, você deve, segue esse brilho e aí depois decide o que você vai fazer com o que ele te deu. Qual que vai ser o próximo salto da sua vida. E assim, se eu aprender Assembly, minha nossa, me segura. Eu sei que daí eu vou conseguir fazer qualquer coisa, eu vou fazer tudo que eu quiser em qualquer que seja camada de abstração, eu vou ficar muito chato, né? Eu vou me achar mesmo e eu acho que nem o melhor e mais bem alinhado modelo de LLM vai conseguir me aguentar, vai conseguir falar, boa ideia, blá, blá, blá. Não, nem ele vai falar assim, cara, chega, para. Mas brincadeiras à parte, estuda e pratica profundamente tudo que você realmente quiser, porque você vai começar a encostar no princípio das coisas e esse conhecimento ele consegue ser utilizado para qualquer outro lugar que você precisar. Para você entender o que eu estou querendo dizer, no início da minha carreira eu me aprofundei o máximo que eu consegui em modelagem e animação 3D. Eu aprendi um monte de coisa legal que eu carreguei para quando eu trabalhei com bolsa de valores, né? Ali eu conseguia fazer então coisas diferentes nesse mercado que ninguém conseguia fazer por eu ter essa habilidade que não tinha nada a ver naturalmente com a área da bolsa de valores, né? Então, daí depois também de eu me aprofundar bastante em bolsa de valores e aprender vários princípios sobre a vida, eu decidi me tornar programador de verdade, onde eu uso tanto os princípios que eu aprendi na bolsa quanto no 3D para empreender nesse mercado, né? E eu não troco esses conhecimentos por nada, até porque hoje para mim é óbvio que ter trilhado esse caminho foi fundamental para eu conseguir fazer coisas do jeito que eu faço. Isso é brilhantemente demonstrado também no discurso que o Steve Jobs fez em Stanford, na parte onde ele fala Connecting the Dots, conectando os pontos. Ele fala que você vai passando pela vida por situações, por disciplinas, por empregos, fracassos, criando pontos soltos no espaço-tempo que parecem não fazer muito sentido, que não tem conexão entre si, só que você não consegue conectar esses pontos olhando para frente, você nunca consegue. Você só consegue conectando os pontos olhando para trás. Então você precisa seguir o seu instinto, você precisa acreditar que os pontos vão se conectar de alguma forma, porque isso vai dar a confiança necessária para seguir o seu coração, mesmo quando ele te levar por caminhos menos conhecidos, e é isso que vai fazer toda a diferença. Então, se você é iniciante, assim, sinceramente, siga o seu brilho. Acessa a parte mais profunda da sua natureza criadora, independente se é pela programação, pelo design, pela animação 3D, pela bolsa de valores, o que seja. Deixa para conectar os pontos só depois. Se você for honesto consigo mesmo, eles vão se conectar. E dessas conexões, você vai aprender a pensar. Você vai aprender a ver as situações por ângulos inéditos, principalmente se você deixar a energia fluir por vários caminhos diferentes, né? Você vai acabar calçando vários sapatos diferentes e entender como que pessoas de naturezas diferentes pensam, e agora você tem a vantagem de que é conseguir entender elas, se colocar no lugar delas. Eu vi esses dias uma pessoa que se aplicou e mandou currículo para 100 empresas e não conseguiu nada. Assim, brutal, né? Totalmente diferente da época do hype, onde as empresas elas mandavam proposta para 100 pessoas diferentes querendo contratar elas, né? Agora o mercado de trabalho está mais difícil, talvez ele esteja até o contrário do hype de abertura de vagas, no sentido de que agora pode estar abaixo da real necessidade natural por programadores, enquanto todo mundo aguarda o que vai realmente acontecer com a IA. Então, da mesma forma que tem uma pessoa mandando 100 currículos, na verdade tem
100 pessoas mandando 100 currículos. Se coloca agora novamente na posição de quem está contratando, você vai entender que quase tudo vira spam. E aí, das empresas que estão com vaga aberta, bola algo diferente. Pelo menos para as empresas mais especiais, escreve uma cover letter, que é uma carta de apresentação, né? Onde você pode se demonstrar uma pessoa realmente interessada em querer ajudar com os objetivos da empresa, mas não de forma genérica, estou aqui para ajudar. Uma que fale algo sobre a empresa e como que você pode se enfiar no meio disso. Tenta até conseguir algo por fora, no sentido de alguma oportunidade ao redor do processo seletivo padrão que está todo mundo spameando o currículo. Que inclusive, um pouco mais para frente eu vou dar uma outra sugestão sobre isso para quem já está um pouco mais avançado na carreira, combinado? Então, isso foi para quem está iniciando e agora eu quero conversar com você que já iniciou, já está um pouco mais avançado e está preocupado se você vai continuar útil com a vinda das IAs, né? Preocupado em perder o emprego ou querendo um emprego melhor. E eu vou recomendar a mesma coisa, né? De tentar melhorar o mundo em 0,001%, mas agora aplicando os seus conhecimentos de uma forma um pouco mais concreta. Começando com algo que não é novidade para ninguém, mas que é preciso desse primeiro passo para atingir o segundo passo. Então, pega esses seus conhecimentos, né, que você já tem e faz um projeto sozinho, onde você seja o único responsável se der errado e seja o único responsável se der certo. Você responde integralmente pelas duas coisas. Sendo que agora o segundo passo é você colocar um banner de anúncio, um banner do Google Ads, por exemplo, se for um site, ou um banner do AdMob, se for app, tanto faz, porque no momento que esse banner gerar 1 centavo de receita, literais 1 centavo, o seu cérebro ele vai sofrer uma explosão. Vai até dar para sentir uma química diferente rodando ali dentro. Eu já senti isso, eu já vi que muitas pessoas na internet também relataram sensações parecidas e eu vejo que isso acontece porque o nosso cérebro ele é uma máquina de contraste. Então ele não somente vai fazer a diferença entre 0 centavos e 1 centavo, né, que é virtualmente nada, ele vai então calcular o contraste, a porcentagem, e a porcentagem entre 0 e 1 é infinita. Você ganhou infinitamente mais do que ter ganho 0. Assim, matematicamente falando, né, o resultado de calcular a porcentagem, né, de sair de 0 para 1 é indefinido por conta da divisão por 0 que você tem que fazer ali, mas a sensação que você vai sentir dentro do seu cérebro é de deslocamento, um deslocamento que sai do campo do nada, né, do 0, para agora o campo do restante, do tudo. Daí você vai começar a se perguntar, então eu posso continuar avançando nesse tudo? E pode, e deve. É difícil? Mas pode, e muita gente já conseguiu. Muita gente normal conseguiu. O que você tem aí que você não conseguiria? Inclusive, muita gente mais burra que você conseguiu só por conta de ter se dado o direito de ter se